Esposa dormiu com homens do bar e disse que merecia por ter um bebê. Eu devolvi a ela o que ela merecia. Eu, um homem de 32 anos, me casei com minha esposa, Janete, uma mulher de 26 anos, há 3 anos. Temos uma filha de 7 meses. Há alguns dias, encontrei algo na bolsa dela que me deixou perplexo em um pacote de preservativos. Eu não sou do tipo que verifica a bolsa da esposa, mas dessa vez era urgente. Minha esposa estava no banho e eu precisava de uma fralda para trocar o bebê. Coloquei o bebê na mesa de troca e percebi que estávamos sem fraldas. Lembrei que minha esposa costuma guardar algumas fraldas na bolsa quando leva o bebê para passear. A bolsa estava perto do trocador, fácil de pegar. Abri e encontrei 2 fraldas dentro. Ao puxá-las, algo caiu da bolsa no chão em um pacote de preservativos. Era um pacote com 3 unidades, mas estava aberto e só restava um. Verifiquei a bolsa para ver se os outros 2 tinham caído lá dentro, mas não estavam. Isso significava que 2 já tinham sido usados. Meu bebê estava chorando muito, então guardei o preservativo no bolso e troquei o bebê. Quando Janete saiu do banho, coloquei o bebê no berço, tirei o preservativo do bolso e perguntei a ela sobre isso. A atriz dentro dela apareceu e ela negou imediatamente. Disse que não era dela e tentou me manipular e culpar a situação em mim. Fiquei chocado com a facilidade com que ela mentiu. Disse que encontrei na bolsa dela. Ela respondeu que eu acabei de tirar do meu bolso, certo? Perdi a paciência porque ela não estava pronta para admitir que era dela. Ela então começou a rir e disse: "Ah, coitado, olha a sua cara de cachorrinho. Estava brincando com você, sim, o preservativo é meu. Comprei para nós." Ela piscou enquanto dizia isso. Era evidente que ela estava mentindo, pois não usamos proteção. Ela está amamentando e seu ciclo ainda não voltou, então não usamos proteção agora. Ela me dispensou e disse que seu ciclo voltou ao normal, então talvez precisemos de proteção se não quisermos ter filhos seguidos. Perguntei o que aconteceu com os outros 2. Só havia um dentro do pacote, deveria haver 3. Ela riu e disse que era uma história engraçada. Ontem ela comprou e depois saiu com amigos. Um cara estava dando em cima de sua amiga Kylie, as coisas esquentaram entre eles e foram procurar um canto, mas não tinham preservativo, então ela emprestou 2 unidades para eles. Olhei para ela com descrença e disse: "Você quer que eu acredite nisso?" Ela disse que sim, porque essa era a única verdade. Disse que eu podia ligar para Kylie e perguntar por mim mesmo. Não liguei porque, se Janete estava mentindo, então Kylie obviamente estava de acordo com ela e também mentiria. Então qual era o ponto? Não liguei, mas disse a Janete que não estava comprando essa história, então ela precisava confessar o que estava fazendo. Agora ela está tentando me manipular e me fazer sentir culpado por não confiar nela. Ela está chorando, dizendo que eu não a entendo, que ela acabou de ter um bebê e está passando por depressão pós-parto e, no meio disso, eu a estava acusando de trair. Não tentei fazer as pazes com ela. Deixei as coisas assim, mas ela tornou o ambiente sombrio. Ela está apenas se encolhendo na cama em um quarto escuro, se recusando a acender as luzes, dizendo que não gosta do brilho. Não está comendo nada. Não tenho certeza de como ela está quando não estou em casa, mas isso é o que ela tem feito após a confrontação. Eu sou quem geralmente pede desculpas logo após nossas brigas, porque você sabe que dificilmente uma mulher quebra o gelo e pede desculpas primeiro. No entanto, desta vez, simplesmente não sinto vontade de pedir desculpas. Não acho que fiz algo errado ao perguntar diretamente sobre os preservativos. Vocês acham que eu poderia ter feito algo diferente? Atualização 1. Obrigado por interagir com minha postagem. Vocês estão certos em dizer que ela mostrou a bandeira vermelha bem na minha cara. Sim, ela mostrou e eu não deixei passar. Alguns de vocês pediram mais informações sobre Janete para comentar sobre a situação. Bem, Janete e eu nos conhecemos há mais de 6 anos. Nos conhecemos em uma festa de amigos. Ela era a mulher mais linda lá. Passamos a noite juntos, conversando, dançando e nos divertindo, mas esqueci de pedir o número dela. Não sou uma pessoa de festas, mas era a festa de promoção de um amigo e ele insistiu para que eu fosse. Perguntei ao meu amigo sobre Janete e ele disse que não a conhecia, que ela era amiga de um colega. Pedi ao meu amigo para perguntar aos colegas sobre o número de Janete. Ele estava relutante em fazer isso porque meu amigo era casado e não queria que os colegas pensassem que ele estava dando em cima de Janete. Depois de muita insistência, ele conseguiu o número dela. Guardei por uma semana antes de mandar uma mensagem. Não sabia como ela reagiria.
Não queria parecer desesperado ou barato. Quero dizer, ela era linda e tenho certeza de que havia muitos homens na festa que queriam o número dela. Mesmo assim, criei coragem e mandei uma mensagem. Por sorte, ela respondeu que se arrependeu de não ter pedido meu número. A partir daí, começamos a sair. Ela estava trabalhando meio período. Disse que não tinha um emprego em tempo integral porque envolvia muito compromisso e ela gostava de viver livremente nos próprios termos. Poderia ter sido uma bandeira vermelha, mas não pensei assim. Eu estava profundamente imerso no meu trabalho e não estava gostando. Queria ser livre como ela, então meio que combinamos. Depois de namorar por 2 anos, pedi ela em casamento e nos casamos em uma cerimônia íntima com amigos e familiares. Janete não queria gastar dinheiro com um casamento grandioso. Ela queria usar o dinheiro para férias. Depois do casamento, fomos em uma viagem de 15 dias pela Europa. 1 ano e meio após o casamento, Janete ficou grávida. Ela ficou desesperada porque não planejamos isso. Queríamos viajar pelo mundo juntos e fazer muitas coisas antes de ter um bebê. Ela queria. Não fiquei feliz com a decisão dela. Amo crianças e queria uma, mas como ela tinha planos diferentes, nunca forcei a engravidar. Mas quando ela engravidou inesperadamente, tentei convencê-la a manter o bebê. Ela ficou em dúvida, mas no final das contas, decidiu manter. A jornada da gravidez é difícil e irritante para as mulheres, e como fui eu quem a convenceu a isso, tive que aguentar as consequências. Fiz de tudo para mantê-la feliz. Felizmente, a gravidez dela foi sem complicações, mas ela fez birras e eu aceitei de bom grado, porque sabia que era o momento dela. Depois que o bebê nasceu, ela ficou pior. Pensei que era por causa da falta de sono e cansaço de cuidar do bebê. Ela ficou tão deprimida que se sentia presa e não podia ter a liberdade de antes. Levei-a à terapia e o médico disse que era depressão pós-parto e que era natural para todas as mulheres após o parto. Tentei de tudo para dar a liberdade que ela precisava. Contratei uma babá em tempo integral para que ela pudesse ter tempo livre. Nossa filha tinha 2 meses e desde então Janete voltou a sair para festas e sair com os amigos como costumava fazer antes. Nunca impedi porque o médico disse que uma mãe feliz nutriria melhor o bebê. 7 meses depois, aqui estamos. Encontrei um preservativo dentro da bolsa dela e ela está jogando a culpa na melhor amiga para salvar sua pele. Atualização 2. Obrigado pelo conselho. Como a maioria de vocês sugeriu, estava prestes a contratar um detetive particular, mas antes disso, encontrei uma maneira eu mesmo. Num domingo, pensei em investigar as redes sociais dela. Não consegui encontrar nada na visão pública, mas uma foto dela com sua melhor amiga Kylie chamou minha atenção. Investiguei o perfil de Kylie e descobri que ela era casada e tinha um filho pequeno. No outro dia, Janete disse que Kylie estava se pegando com um cara no bar e precisava do preservativo. Pensei, espere um minuto, o marido dela sabe de tudo isso? Fui até Janete e disse, ei, desculpe por ter duvidado de você sobre o preservativo. Eu confio em você, se você disse que era para Kylie, deve ser para ela. Ela sorriu para mim. Perguntei se Kylie fazia isso sempre. Ela disse que sim e começou a listar alguns incidentes onde Kylie dava em cima dos homens no bar. Não sabia o quão verdadeiro era ou se ela estava inventando para se cobrir. Depois de ouvir os supostos incidentes engraçados sobre Kylie, deixei a bomba. Disse, bem, isso é engraçado. A propósito, Kylie não é casada e tem um filho? Vocês estão apoiando ela em trair o marido? O marido dela sabe de tudo isso? Ela congelou como um iceberg e então começou a dizer que não era isso que ela queria dizer, que era apenas uma paquera saudável e nada mais. Intervim, mas você acabou de compartilhar tantas histórias dela pegando homens no bar e por que ela precisaria de um preservativo para uma paquera saudável? Ela disse, eu disse Kylie? Meu erro, cérebro de gravidez bobo. Eu quis dizer Kiara, minha amiga solteira. Ela é quem está brincando por aí. Kylie é a sóbria, ela não faz essas coisas. Fiquei impressionado com a facilidade com que ela inventava histórias. Ri e disse, te peguei. Você não precisa salvar a pele de Kylie. Está preocupada que eu conte ao marido de Kylie a verdade? Ela disse, sim, por favor, não faça isso. O casamento dela seria arruinado. Eles têm um bebê, por favor. Ela ama muito o marido. Foi apenas sexo sem importância e nada mais. Olhei para ela com um sorriso. Sabia que ela estava mentindo por si mesma e não por Kylie.
Tudo que ela disse sobre Kylie na verdade era sobre Janete, mas ela não confessaria tão facilmente. Disse que não estava me sentindo bem com Kylie traindo o marido, então ia contar tudo ao marido dela. Janete gritou comigo, dizendo por que eu estava agindo como um santo, quem sou eu para fazer a polícia moral aqui, e blá, blá, blá. Disse que não ia ouvir nada. Ia contar ao marido de Kylie sobre tudo. Ela se acalmou e começou a chorar. Tive a sensação de que ela estava prestes a confessar, mas eu não estava pronto para isso ainda. Entrei no meu quarto e tranquei a porta. Não queria que ela escapasse de sua infidelidade apenas confessando. Queria a minha vingança. Essa traição não só custaria o casamento dela, mas também a amizade. Mandei uma mensagem para Kylie no Instagram. Disse a ela que Janete me contou sobre seu segredinho sujo. Ela ficou chocada. Enviei as gravações onde Janete contava histórias sobre o caso de Kylie. Kylie me deixou no vácuo, mas ouvi o telefone de Janete tocando alguns momentos depois. Janete estava batendo na porta, chorando e gritando: "Por que você está fazendo isso comigo? Abra a porta." "Por quê? Por que você está destruindo tudo? Por que você não pode confiar em mim?" Provavelmente ela ainda estava em uma ligação com Kylie porque gritou e ele não está abrindo a porta. Deus sabe o que ele está fazendo. Então Kylie me ligou. Ela pediu para eu ouvir Janete. Disse que não ia ouvir ninguém e a próxima coisa que faria seria enviar a gravação para o marido dela. Ela entrou em pânico e implorou para que eu não fizesse nada antes de ouvir Janete. Disse que ia ligar para o marido dela e então poderíamos ouvir todas as histórias juntos. Ela confessou que tudo o que Janete disse não era a história de Kylie, mas de Janete, e que ela estava me traindo há mais de 4 meses. Perguntei por que ela não impediu a amiga. Kylie disse que ela e as outras garotas tentaram convencê-la, mas Janete argumentava que me deu um bebê lindo, então merecia esse pequeno prazer. Justo. Estava convencido de que Kylie estava falando a verdade. Meu sentimento já indicava essa verdade há muito tempo, mas queria cortar todo o sistema de suporte de Janete. Pedi a Kylie para vir junto com o marido. Não sei se fui longe demais, mas queria que o marido de Kylie soubesse que tipo de pessoa Janete era e que ele deveria manter Kylie longe dela. Kylie concordou em vir, mas pediu para não mostrar as gravações ao marido porque Janete era tão boa em contar histórias que qualquer um acreditaria ser verdade. Ela não queria que o marido duvidasse dela desnecessariamente. Atualização 3. Desculpem, tive que deletar minha última atualização. Revelei o plano do meu advogado para tirar a guarda de Janete. Não deveria ter feito isso. No dia seguinte, depois de postar a atualização, quando encontrei meu advogado, ele pediu para não discutir o caso com ninguém. Disse a ele que postei isso anonimamente no subreddit. Ele pediu para deletar imediatamente. Agora que tudo acabou, repostei. Está disponível na minha página de perfil. Ainda não posso entrar nos detalhes da lei, mas aqui estão outros detalhes. Após a confrontação, dormi no quarto de hóspedes. Tentei ter um mínimo de contato com Janete. Ela tentava se aproximar de mim, fazer café da manhã e jantar, mas eu a evitava. Ela até fez um bolo de desculpas e comprou flores e cartões. Achava que eu superaria assim que minha raiva passasse. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Quase um mês depois, meu advogado veio até minha casa com os papéis do divórcio. Janete entrou em pânico. Estava aterrorizada quando foi notificada. Olhou para mim desamparada, como se perguntando o que eu estava fazendo, como podia fazer isso com ela. Depois que o advogado saiu, pedi para ela fazer as malas e sair. Ela chorou e implorou por uma chance para nosso casamento pelo bem do bebê. Tentou me abraçar, mas eu a empurrei. Disse que não tinha para onde ir e disse: "E não é mais meu problema. Eu te dei tudo o que você queria. Agora vou te dar o que você merece e você merece estar na rua." Ela ameaçou levar o último centavo que eu tinha. Disse, em claro, boa sorte contratando um advogado. Os bons não vêm de graça, a menos que você queira abrir as pernas para contratá-los. Ela foi em direção ao berçário da nossa filha, mas bloqueei seu caminho. Ei, você não vai levá-la. Ela não vai morar na rua com você. Ela desabou, dizendo que eu estava tirando sua filha. Respondi, você não está interessado em ser mãe, está? Estou te libertando de toda a responsabilidade. Agora você pode viver a vida que queria. Ela fez as malas e saiu. Meu advogado montou um caso forte para obter a guarda total,
como contratar uma babá em tempo integral e aceitar trabalhos de home office, etc., mas descobri que Janete realmente não estava tão interessada em ficar com o bebê. Ela não tinha casa nem emprego, então não lutou pela guarda. No entanto, ela ficou louca para reivindicar a pensão alimentícia. Tive que pagar um certo valor, não posso divulgar, desculpe, para me livrar dela, mas foi muito menor do que ela estava exigindo e valeu completamente a pena me livrar dessa mulher da minha vida. Kyle e seu marido me visitaram um dia para ver o bebê. Kyle pediu desculpas por não me informar sobre os casos de Janete. Disse que tentou impedir Janete de ser infiel, mas ela não ouvia. Sentia muito pelo bebê. Kyle disse que ficou feliz por eu ter obtido a guarda total porque Janete não estava tão envolvida com o bebê e não seria capaz de criar a criança adequadamente como eu estava fazendo. Kyle disse que Janete sempre chorava sobre como o bebê era exigente e irritadiço, e assim por diante. Ela estava exagerando na questão do pós-parto. O marido de Kyle me informou que Janete havia procurado a ajuda deles, mas ele a expulsou. Desde então, Janete estava pulando de um sofá de amigo para outro e seu hábito de beber estava fora de controle. Disse que não me importava mais com o que ela fazia com a vida dela agora. Eles ofereceram uma mão amiga para babá. Agradeci pelo gesto, mas não acho que vou precisar deles. Meus pais se mudaram para minha casa para me ajudar com o bebê. Também temos uma babá em tempo integral, então acho que o bebê vai ficar bem. Posso deixar ela ver a mãe um dia, mas não agora. Ela está feliz e segura com o pai. Sou eu a idiota por transferir meus bens para minha filha antes de me casar. Eu, mulher, 28 anos, tive minha filha, mulher, 9 anos, enquanto ainda estava na faculdade. Tenho vergonha de admitir que não sei quem é o pai. Foi um erro numa festa regada a álcool. Meus pais me deserdaram e, simpatizando com minha situação, meu avô me acolheu. Ele tinha uma péssima relação com meu pai. Meu avô faleceu há 2 anos, deixando toda a sua herança para mim. Ele era bem rico. Comecei a namorar meu noivo Max, homem, 35 anos, há cerca de 4 anos. Ele tem 2 filhos, F6, M10, dos quais tem a guarda integral. A mãe dele se casou com outra pessoa e se mudou para o outro lado do país. Ela paga pensão alimentícia, mas não faz nenhum esforço para contatá-los ou visitá-los. Vivemos juntos há mais de 1 ano e todos se dão muito bem. Moramos na casa que meu avô me deixou e dividimos todas as contas e despesas igualmente, mas mantemos o resto das finanças separadas. Ele fez o pedido de casamento há 2 meses e eu disse sim. Algumas semanas atrás, tivemos uma briga menor. O aniversário da minha filha está chegando e eu queria dar a ela um pônei. Ela tem aprendido a cavalgar há alguns anos e realmente quer um. Quando mencionei isso ao Max, numa conversa passageira, ele ficou bravo comigo por desperdiçar nosso dinheiro em presentes estúpidos como esse. Eu disse que não estou tirando nada do nosso orçamento e que compraria com meu próprio dinheiro. Ele disse então que eu deveria comprar pôneis para os filhos dele também, para ser justo. Eu disse que tudo bem, vamos dividir a despesa. Ele disse que eu deveria comprar sozinha, já que sou rica e é minha decisão comprar um pônei para minha filha. Que ele está tentando tornar tudo igual para todas as crianças da casa e não tem dinheiro para desperdiçar dessa forma. Eu entendi o ponto dele. Mas também senti que ele gostaria que eu tornasse tudo igual para os filhos dele também. Eu entendo que eles serão meus filhos também e que não devo tratá-los de forma diferente. Mas também senti que minha filha não deveria ter que dividir sua herança geracional. Não é minha, é do meu avô. E ele a amava. Ele deixou para mim acreditando que eu passaria para ela. Então, criei um fundo fiduciário transferindo 50% dos bens que herdei para isso. Tem regras sobre os motivos pelos quais posso fazer retiradas, como educação e uma mesada separada baseada na idade, dinheiro para casamento, para casa e todo o saldo disponível aos 30 anos. Criei outro fundo fiduciário para mim, colocando 30% dos bens nele, com uma mesada anual e dissolução após os 50 anos, esperando me aposentar então. Os 20% restantes são principalmente a casa, terras e fundos de emergência. Fiz isso para que qualquer renda que eu ganhe possa ser dividida igualmente entre as crianças. Mas a herança permanecerá intacta para o meu futuro ou da minha filha, sem precisar ser dividida ou usada para meus enteados.
Meu noivo descobriu isso alguns dias atrás. Viu alguns papéis relacionados na minha gaveta. Ele ficou muito bravo comigo por excluí-lo e aos filhos dele. Disse que, se eu me casasse com ele, estaríamos compartilhando todos os bens e finanças. Que não é justo eu manter 90% da minha riqueza só para mim e minha filha, enquanto ele está compartilhando tudo dele conosco. Eu disse que estava compartilhando tudo o que ganho também, apenas a herança estava sendo mantida separada. Ele não está trazendo nenhuma herança para a união também. Ele disse que é porque não tem nenhuma e que é incrivelmente egoísta da minha parte não compartilhar. Trancar tudo. Que, com isso, minha filha terá uma vida luxuosa enquanto os filhos dele terão uma vida mediana apenas, já que não há como conseguirmos pagar tudo isso para eles apenas com nossa renda. Eu disse que a herança geracional é separada e deve ir para a família biológica. Ele me chamou de babaca por discriminar e privar os filhos dele de uma vida igualmente boa. Atualização. Eu sei que isso é rápido, mas sou alguém que sempre age rapidamente. Então, aqui está a atualização. Tive uma conversa muito necessária com Max, mostrei a ele o post, as respostas, os conselhos e as experiências. Ele parecia derrotado ao ver isso. No fundo, havia duas questões. 1. Quanto eu confio nele? 2. Como lidamos com as finanças daqui para frente? Ele me disse que estava disposto a assinar um acordo pré-nupcial antes mesmo de eu pedir. Se isso aliviaria minhas preocupações. Ele disse que tudo o que quer é que todos na casa se sintam iguais. Não quer que os filhos dele se sintam ressentidos. Quer fazer justiça para todos. Eu entendi isso. O fato é que não há como fazer justiça para todos. Se eu quiser dar o melhor de tudo para minha filha, eu deveria dar o mesmo para os filhos dele também. Mas isso nem sempre é possível, mesmo com nossas rendas combinadas. Por exemplo, se o amor dela por cavalgar continuar, tanto eu quanto ela preferiríamos que ela frequentasse uma escola particular que ofereça esportes equestres. A mensalidade para isso e os custos relacionados podem ser cobertos pelo fundo fiduciário dela. Mas não conseguiríamos pagar a mensalidade para os filhos dele com nossa renda combinada. O fundo fiduciário já está configurado e nem eu posso retirar dinheiro para a mensalidade deles. Mesmo que eu pudesse, estaria reduzindo meus fundos de aposentadoria ou a herança da minha filha. O mesmo vale para carro, fundo de mensalidades e todas as outras despesas que minha filha terá cobertas, mas que, mesmo com nossas rendas, não podemos dar igualmente aos filhos do Max. Além disso, o casamento é um grande risco. Mesmo com um pré-nupcial, se ele contrair dívidas durante o casamento, eu também seria responsável. Muitos dos comentários me instigaram muito medo. Também estou preocupada com o ressentimento que as finanças vão criar. Eu amo Max. Eu realmente amo. Mas eu amo minha filha 1 milhão de vezes mais. Ela é minha vida. Tenho que aceitar que o futuro e as oportunidades dela são mais importantes para mim do que um casamento. Pelo menos pelos próximos 9 anos. Quem estou enganando? Até minha filha ser totalmente independente. E não posso culpá-lo por querer o mesmo para os filhos dele. Ele está apenas sendo um pai. Mas não posso tirar da minha filha para dar aos filhos dele. Só posso dar igual amor e cuidado a eles. Igual atenção. Financeiramente, simplesmente não somos compatíveis. Em resumo, devolvi meu anel. Noivado e casamento estão fora de questão por enquanto. Afinal, não há necessidade real de se casar. Estamos ambos tristes com esse desfecho, mas o fato de ele não ter causado uma confusão é um pouco reconfortante. Realmente acredito que nossa companhia é tão valiosa para ele quanto para mim. Apenas somos pais que querem o melhor para seus filhos. Não sabemos para onde nosso relacionamento está indo. Eu ainda gostaria de tê-lo na minha vida. Mas ele também é livre para partir e encontrar outra pessoa. Eu não pedi para ele sair e ele está ficando por enquanto. Vou tentar manter as coisas normais iguais entre todos. O que eu puder pagar com minha renda. Minha filha ainda vai ganhar um pônei. É um presente do bisavô dela, afinal.
Eu não comprometeria a vida e as escolhas dela. Meu avô me acolheu por causa dela. Ele deixou tudo para mim por causa dela. Não posso comprometer isso. E não há necessidade de 3 pôneis. Nenhum dos filhos dele sabe ou demonstrou interesse em cavalgar. Se eles quiserem um depois de ver minha filha com o dela, vamos lhes dar aulas de equitação. E eles podem compartilhar. Eles receberão os melhores presentes de aniversário que pudermos pagar, alinhados com seus interesses, nos aniversários deles. Se o Max continuar por perto até então, também protegerei a casa e as terras. Ele não pode fazer reivindicações sobre isso, pelo que sei. Mas ainda discutirei com meu advogado de bens. Obrigada por me ajudarem a ver o que eu recusava enxergar. O amor me deixou cega. Obrigado por assistir até aqui. Me conte a sua opinião sobre essa história nos comentários. Te espero no próximo vídeo.